Olá, tudo bem? Nesse debate, ora proposto, nós vamos tratar a respeito de um assunto muito polêmico e muito usual e sutil, por assim dizer. Sutil porque a maioria das pessoas acaba sendo sem saber e ninguém está livre de sê-lo. É interessante. É o pragmatismo no serviço social. O que é o pragmatismo? Esse vídeo é um resumo dessa matéria, ela é muito ampla, não tem como reduzi-la a apenas uma aula. Eu recomendo que você estude muito esse assunto. Tem um texto acadêmico da guerra, eu vou postar abaixo desse vídeo o link para vocês lerem, é bem completo sobre esse assunto. Então o que eu vou fazer aqui é apenas um resumo, um debate para o entendimento do que é o pragmatismo no serviço social. O pragmatismo, a priori, é uma doutrina filosófica cuja tese fundamental é que a ideia que temos de um objeto qualquer nada mais é senão a soma das ideias de todos os efeitos imaginários atribuídos por nós a esses objetos, que passou a ter um efeito prático qualquer. Conforme a argumentação for sendo desenvolvida, você vai tendo uma ideia mais clara sobre o que é pragmatismo. O pragmatismo é um pensamento filosófico criado no fim do século XIX pelo filósofo americano Charles Sanders Peirce e pelo filósofo William James e pelo jurista Oliver Wendell Holmes Jr. e que, opondo-se ao intelectualismo na época, considera o valor prático como critério da verdade, né? Então, um dos pontos que devem ser analisados quando se fala em pragmatismo é uma das suas linhagens, uma das suas compreensões, do seu modo de ser, de aplicação, de origem, que é a metafísica. A metafísica é uma palavra com origem no grego e que significa o que está para além da física. É uma doutrina que busca o conhecimento da essência das coisas. No aristotelismo, segundo a teoria de Aristóteles, ela está subdividida como fundamental na filosofia, caracterizada pela investigação das realidades que transcendem a experiência sensível, capaz de fornecer um fundamento a todas as ciências particulares por meio da reflexão a respeito da natureza primacial do ser. Filosofia primeira, trocando em miúdo, metafísica é aquela ciência que busca entender a religião, entender Deus, o sobrenatural, os anjos, as coisas que estão além da compreensão da razão humana. Então a metafísica, segundo Aristóteles, vai tentar entender por meio da razão o próprio Deus, o Deus imaginário das pessoas, os deuses, de acordo com cada religião. Então tem esse sentido. Já para Immanuel Kant, no kantismo, por assim dizer, o estudo das formas ou leis constitutivas da razão, fundamento de toda especulação a respeito da realidade, de realidades suprassensíveis, a totalidade cósmica, Deus, ou a alma humana, o espírito, e fonte de princípios gerais para um conhecimento empírico. E aí no serviço social a gente vai ouvir muito falar pragmatismo e empirismo. Eles vão quase que sempre estar relacionados em si. Então por que o pragmatismo não é aceito como uma prática comum, necessária, interessante no serviço social? Porque ele é tão combatido se ele faz parte de um pensamento filosófico? Ora, o pragmatismo não é o único pensamento filosófico que é rebatido no serviço social, que é rejeitado. Essa palavra é muito forte, mas que é chamado a reflexão. Será que realmente vale a pena ser pragmático, utilizar-se do pragmatismo, da corrente filosófica pragmática no serviço social? Vamos a alguns pontos do pragmatismo e por que não deve ser utilizado no serviço social. Segundo o pragmatismo, um método sempre trará o mesmo resultado quando aplicado sobre a realidade. E aí entra a primeira questão. No serviço social, você pode ter um usuário que teve a mesma experiência que o outro, que teve a mesma origem que o outro, que você faça uma análise por meio de um estudo social e descubra que ele é idêntico ao outro. Mas quando você aplicar nele uma determinada metodologia de intervenção, o resultado será diferente.
Então, no serviço social não existe a possibilidade de se aplicar um método e ele trazer o mesmo resultado. Então, o pragmatismo, nesse ponto, já não se encaixa, não funciona, não dá certo no serviço social, não se fundamenta, não se solidifica no serviço social. O outro ponto é que o pragmatismo diz que quando você encontra um problema, você precisa ter no seu aporte teórico, técnico, operativo, competência profissional, para trazer uma solução imediata para o problema. E aí é onde eu digo que todo assistente social, num determinado ponto da vida, vai ser pragmático. Vai ser obrigado a ser pragmático. Alguns são o tempo todo, né? Amanhecem pragmático, vivem pragmático, exercem a profissão pragmático e quando termina morrem pragmáticos, porque são pragmáticos. Mas a profissão está dizendo que nós sabemos pelo aporte teórico que não devemos oferecer solução imediata a pessoas, a não ser em questões realmente de risco de vida, emergencial, porque a solução imediata aliena, escraviza, reproduz a continuidade do processo, não traz solução, não resolve o problema a longo prazo. O serviço social, nós somos ensinados desde o primeiro semestre da faculdade a tentar encontrar a gênese, o problema, a raiz do problema, estudar a sociedade como um todo, não o indivíduo isolado. Isso já foi superado, faz parte das plataformas do serviço social. Nós estamos para fazer intervenção no mundo do trabalho, onde se manifestam as expressões da questão social, da exploração versus acumulação, onde a mais-valia é tomada desse trabalhador e ele é excluído de todo o processo, colocado à margem. Então não trabalhamos com solução imediata. E o pragmatismo diz que só funciona se a solução for imediata. O pragmatismo ele se manifesta no cotidiano. Todos os dias o pragmatismo está ali, porque quando você senta-se lá no seu escritório, no seu ambiente de trabalho, na sua sala, para atender um usuário, seja ele das políticas públicas, do socioambiental, do sociojurídico, do socioeducacional, seja no campo de trabalho, na assistência, no INSS, na Previdência, onde for o seu campo de trabalho, o pragmatismo vai se manifestar no cotidiano, porque no cotidiano a resposta é imediata. Você precisa encontrar uma resposta naquele dia para aquele problema. O seu usuário vai dizer: eu quero a resposta hoje, eu quero uma solução para o meu problema agora. Então você vai ficar nesse antagonismo, nessa pressão entre o agora e a solução a longo prazo, aquela que realmente traz a emancipação do indivíduo, a construção de uma nova ordem societária, o cumprimento do seu projeto ético-político, e vai sofrer a pressão para oferecer pragmaticamente uma solução imediata. O pragmatismo exige a necessidade de um único método, ou seja, um método ele existe para ser aplicado na realidade, ele precisa ser claro, o pragmatismo é assim, ele precisa ser único e ele tem que funcionar em todas as circunstâncias, em todas as possibilidades de intervenção. Quando você que é aluno, está assistindo esse vídeo, já deve ter se perguntado aí no serviço social: professora, ou professor, eu preciso de modelos de estudo social, eu preciso de modelos de entrevista, eu preciso de modelos de entrevista grupal, eu preciso de modelos de avaliação, de modelos de conclusão, de processo de intervenção, de projeto social. Então, ninguém quer dar esses modelos, porque se criou uma crítica no serviço social que decorre das plataformas do serviço social, e é uma crítica verdadeira, mas que precisa ser melhor entendida. Não existe na faculdade esses modelos. Os alunos ficam procurando e preocupados. Esta procura é um sinal de pragmatismo já lá na formação, porque se busca um manual para exercer a profissão, um manual de passo a passo, metódico, pragmático para o exercício da profissão. Deseja-se que se tenha modelo de entrevista, modelo de aconselhamento, modelo de escuta sensível, modelo de laudo social, perícia, modelo de estudo social, modelo de projeto de intervenção, enfim. Há necessidade humana de ser pragmático, porque ser pragmático é muito fácil, é muito bom. Imagina, eu tenho 1000 alunos numa sala de aula, eu passo 1000 manual, um para cada um, com o mesmo método, para que cada um aplique na sua realidade. Mas
as realidades vão ser diferentes, o exercício profissional vai ser diferente, o território vai ser diferente, as pessoas serão diferentes, as expressões da questão social manifestas no lugar vão se manifestar de forma diferenciada. E aí espera-se, como se espera-se que esse método vá surtir resultado lá. Então houve tantas críticas em relação a isso que partiu-se do 8 para o 80. Hoje as faculdades não fornecem mais modelo nenhum e o aluno passa os 8 semestres tentando entender, mas nunca viu um modelo de entrevista, nunca viu um modelo de estudo social, nunca viu um modelo de laudo. Ele fica assim pensando, como é que será que faz isso? Como é que começa a redação em cima? Como é que se desenvolve o miolo? Então eu deixo aqui meu conselho. Eu acho que as faculdades deveriam explicar mais a questão do pragmatismo, mas não deixar de fornecer o modelo, não para que o aluno fosse usar aquele modelo pré-pronto, que ele entendesse por meio do diálogo, da dialética e do debate universitário que aquilo não pode ser feito, mas que ele pudesse ter uma noção de como se constrói um roteiro dentro de cada perspectiva do instrumental do serviço social. Mas é interessante observar que a busca por esses modelos prontos é uma manifestação do pragmatismo. Nós fomos ensinados desde criança a ser pragmático, pelo pai, pela mãe em casa, a botar o sapato no lugar, sempre trazer o mesmo resultado, sempre tomar os mesmos passos, ter as mesmas atitudes, do jeito que é num dia, do outro dia na mesma forma, sempre igual. Mas isso na vida pessoal pode até dar certo. Você ser bem organizado tem relação com ser pragmático, então isso vai dar certo. Agora no serviço social, e não quero com isso dizer que o serviço social seja desorganizado, não é nesse ponto que a discussão se abarca, mas muito pelo contrário. O serviço social trabalha com as multifacetadas das expressões sociais e das especificidades de cada indivíduo. Alguém diria subjetividade, eu não uso mais esse termo, eu uso agora a palavra especificidade, que praticamente vai traduzir. Acho que no serviço social cabe mais, não faz nenhuma menção, não tem nenhuma ligação com a psicologia. Então as especificidades do indivíduo dentro da perspectiva social são diversas, são maiores do que a quantia de ligações neurais que existem no cérebro. É muita gente, são muitas realidades diferentes para os quais nós, assistente social, temos que ter competência técnica, teórica, para entender que o método que usamos com o usuário A não vai funcionar com o usuário B, nunca, jamais. Não existe a possibilidade de métodos pré-estabelecidos como exige o pragmatismo. Então o pragmatismo sofreu algumas críticas ao longo da história. O filósofo e prêmio Nobel de literatura Bertrand Russell criticou especialmente o critério de verdade do pragmatismo, ou seja, o pragmatismo defende a verdade absoluta. Segundo Russell, para os pragmatistas, uma crença deve ser julgada verdadeira na medida em que as consequências, e aí a gente vai para o consequencialismo, que é bem amplo, na medida em que as consequências práticas da adoção dessa crença sejam boas. Então, diz Russell, verdade seria qualquer coisa na qual compensasse acreditar. A noção de que é muito fácil saber quando as consequências de uma crença são boas, fácil a ponto de uma teoria do conhecimento não precisar levar em conta uma coisa tão simples, tal noção, devo dizer, parece uma das mais estranhas assunções que uma teoria do conhecimento possa fazer, né? Então, para Russell, é óbvio que existe uma transição entre considerar uma crença útil e assumi-la como verdadeira. Uma diferença que a definição pragmática de verdade ignora, sem no entanto discutir o significado comumente dado à palavra verdade, o que resultaria, na sua opinião, em uma irremediável inadequação entre critério de verdade e significado da palavra verdade. Entre os fatos e as verdades, fatos, dizem eles, os pragmatistas, não são verdadeiros nem falsos, ou seja, a verdade não tem nada a ver com os fatos. Russell aponta a inconsistência lógica na filosofia pragmatista, tais como jogos de palavras e afirmações tautológicas. O pragmatismo não apresenta nenhuma razão para que a verdade e a utilidade andem sempre juntas. Segundo Russell, porque geralmente é mais fácil descobrir se uma crença é útil do que descobrir se ela é verdadeira. Finalmente, não sendo apresentada nenhuma razão pela qual a verdade e a utilidade devam andar juntos. E aí, dentro da perspectiva de utilidade,
a gente vai partir para um outro campo de estudo, o consequencialismo e agora o utilitarismo. Então veja bem, o pragmatismo ele se divide em muitos aspectos. Quem vai gostar muito do pragmatismo no serviço social são os garantidores de direitos, os ajudadores de pessoas, os distribuidores de cesta básica, aqueles que têm um pensamento extremo conservador de direita, os clericalistas, os conservadores, e assim por diante. Esses vão se identificar muito com a prática profissional pragmática. Traz resposta imediata, pontual. O sujeito chegou na instituição, eu já sei o que você está com fome, então você precisa comer, pronto, está resolvido o teu problema. Ah, você está com frio, não precisa de roupa, veste a roupa aí, seu problema está resolvidão. Ah, você está com um problema na família, sua mulher está brigando com você, ou seu marido está ali batendo, pronto, bota seu marido na cadeia, separa a família e pronto, você vai viver com seus filhos para um lado e ele vai viver para outro, acabou o problema. Só que esqueceu o pragmatista que ele teve fome naquele dia, vai ter no outro dia, ele teve frio naquele dia, vai ter no outro dia. Esqueceu o pragmatista que separando a família, não recuperando os laços, ele vai resolver aparentemente o problema, mas vai trazer uma consequência que vai ser a criança, seu convívio familiar, a esse homem que teve uma ruptura familiar e possivelmente sofrendo aí as consequências dessa ruptura, havendo então uma possibilidade de que o serviço social deveria, na questão da fome, tentar emancipar esse indivíduo por meio da reinserção social, por meio de um estudo social mais amplo para encontrar soluções mais duradouras para que ele pudesse então encontrar a sua emancipação. No que diz respeito à fome e ao frio, no que diz respeito à família, deveria se fazer um trabalho mais profundo na tentativa de recuperar os laços afetivos, protegendo o direito da criança, da mulher, enfim. O pragmatismo é prático, é fácil, é funcional, é rápido, ele absorve as ideias rápido e escraviza os profissionais rapidamente. Então eu disse no começo desse vídeo e reafirmo, você é pragmático numa determinada parte do dia. Por favor, pelo menos não concorde com isso, porque você vai chegar numa situação que você vai precisar obrigatoriamente oferecer uma solução imediata, usar um método já conhecido, imediato, sem ao menos estudar a realidade, sem ao menos fazer um levantamento do território, sem ao menos fazer um estudo social a respeito do indivíduo, levantar mais informações. Você num determinado momento, sob pressão, vai ser necessário, mas você precisa entender que isso no serviço social não é aceito, não é correto, não é profissional, não é ético, não abrange os aspectos teóricos fundamentais do serviço social. Pelo contrário, contradiz tudo aquilo que a gente vive no serviço social. Tudo aquilo que está relacionado com a prática metodológica, técnica, operativa, com a construção de uma nova ordem societária, com o projeto ético-político. O pragmatismo é totalmente contraditório. Então Max Horkheimer, em Eclipse da Razão, faz uma crítica semelhante e acrescenta que ao definir todo o meio apenas pelo fim que ele almeja atingir, os fins justificam os meios. Então Maquiavel, quando escreveu O Príncipe, foi extremamente pragmático. Ele disse para o rei, construa o setor, traduzindo em palavras do português inteligível, construa o setor de alimentação da população num lugar bem distante, assim muitos deles, para não andar tanto, não vão lá comer, ou seja, não vai dar essa despesa para o rei. Os abrigos construa bem longe, inacessível, ainda bem, graças à nossa evolução teórica, o CRAS está sendo construído dentro do território de atuação. Isso é contraditório à teoria de Maquiavel e contraditório às teorias do pragmatismo, à filosofia do pragmatismo. Então, no pragmatismo, os fins justificam os meios. No serviço social, os fins não justificam os meios. O pragmatismo fomenta uma sociedade que não dá valor para a reflexão e a meditação. É por isso mesmo que foi fundado e se tornou tão popular nos Estados Unidos. Ou seja, você não precisa refletir a respeito da realidade. Você tem um método, o método está ali dentro da sua caixinha de ferramentas, do serviço social, abre a caixa de ferramenta, pega o método, aplica no usuário, no indivíduo, pronto, está resolvido o problema do indivíduo. Não há necessidade de reflexão, não há necessidade de aprofundamento no entendimento daquela perspectiva. Aí alguém vai dizer mais ou menos isso sobre o pragmatismo. Ser partidário do pragmatismo é ser prático. Ser pragmático é ser realista. Aquele que não faz rodeios, que tem seus objetivos bem definidos,
que considera o valor prático como critério da verdade. Ser pragmático é ter seus objetivos bem definidos, é fugir do improviso. Será? É se basear no conceito de que as ideias e atos só são verdadeiros se servirem para a solução imediata dos seus problemas. Quando nós dizemos que ser pragmático é fugir do improviso, está baseado no princípio de que ele tem um método pré-estabelecido. Ele não está improvisando porque tem um método pré-estabelecido, mas também ele não está improvisando, mas também não está refletindo sobre a situação para saber se aquele método pré-estabelecido vai funcionar em todas as realidades que ele vai aplicar. O pragmatismo vai funcionar muito bem nas ciências exatas, cujo 2 mais 2 sempre vai ser 4, cujo corte cirúrgico num determinado ponto do corpo humano sempre vai ser desviando de uma determinada artéria. Então esse método vai se aplicar ali na questão matemática. Se eu pego tantas gramas de enxofre, tantas gramas de cloro, tantos ml de uma determinada substância dentro de um composto químico para obter um determinado resultado, supõe-se que o resultado seja sempre o mesmo. Então vai se aplicar em química, em matemática, mas no serviço social não, porque nós trabalhamos com seres humanos diferentes, diversos, com as mais variadas expressões e figuras de linguagem, cultura, conhecimento, defeitos, qualidades, e só poderemos entender entendendo o mundo, o modo de vida e o mundo de vida dessa pessoa, o seu modus vivendi, o seu território, a sua realidade social, as profundidades da sua realidade social. Assim, encerro esse pequeno resumo. Agradeço a todos que assistiram, deixem os seus comentários, acrescentem, critiquem, por favor, porque se eu não for criticado, eu vou entender que ninguém nem ouviu e nem assistiu o meu vídeo, porque ele não é a prova de falhas, não é a prova de crítica. Pelo contrário, eu quero que você critique, porque você criticando, eu vou melhorar. Muito obrigado.